E eu quero ler somente o versículo com você por enquanto, ok? João, capítulo de número 1. Nós vamos ler o verso de número 12, somente o verso de número 12 por enquanto. João 1, 12. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, ou serem chamados filhos de Deus. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, fale ao nosso coração neste momento, Pai, em nome de Jesus. Nós temos expectativa na Tua palavra, expectativa, Pai, naquilo que o Senhor quer ministrar às nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, nós Te louvamos, Pai, porque o Senhor é fiel, é presente neste lugar. Nós Te adoramos, Pai, porque o Senhor, Pai, está aqui falando aos nossos corações desde o início desse culto, e pedimos, fale agora, fale mais uma vez, ministre aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Veio para os seus, mas os seus não receberam. É isso que João está dizendo. João está trazendo a ideia de que Jesus ele veio para os judeus, e os judeus não reconheceram quem Jesus era. E como eles não quiseram, quando eles rejeitaram, o Senhor deu o poder para que todos aqueles que o recebessem, crescem nele, pudessem ser feitos filhos de Deus. Isso inclui eu, isso inclui você. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque aquilo que os homens rejeitaram naquele tempo, abriu a oportunidade para que eu e você pudéssemos ter o poder de serem feitos e chamados filhos de Deus. Mas eu quero olhar para esse texto com você, e a primeira coisa que eu quero que você entenda, é que quando a gente olha para este poder, que está dizendo aqui, olha, o poder de serem feitos, na nossa compreensão gramatical, na nossa língua portuguesa, nós estamos entendendo que eu posso. Ah não, a Bíblia está dizendo que agora eu posso, agora eu tenho a possibilidade de ser filho de Deus. Isso é verdade, mas não é toda a verdade, porque esse texto não está dizendo que esse poder é uma possibilidade. Esse poder está relacionado à dádiva, esse poder está relacionado a presente, a privilégio, a graça de Deus. O que o apóstolo João está dizendo é o seguinte: a todos que crerem em Jesus, Deus deu a graça, o privilégio, a bênção de ser um filho de Deus. Não é uma possibilidade, não é simplesmente uma possibilidade, é um presente especial que o Senhor nos oferece. Crer em Deus não te dá uma possibilidade de ser filho. Crer em Deus te dá uma herança, te torna herdeiro, te torna legítimo de algo que o Senhor preparou para você. Será que você já pensou nisso? Será que você já pensou qual é o privilégio de ser filho de Deus? É sobre isso que a Ju começou abrindo o nosso culto nessa manhã. O diabo, o inimigo, as circunstâncias, as situações tentam desconfigurar essa identidade que nós temos que encontrar em Deus. Sabe por quê? Porque se você não sabe quem você é, você não sabe para onde vai, você não sabe o que Deus tem preparado para você, você não sabe aquilo que Deus prometeu a você, então você vive uma vida sem propósito, você vive uma vida sem destino. E infelizmente muitas vezes quando nós falamos sobre essa questão de paternidade, nós conseguimos compreender um Deus como general, nós conseguimos compreender um Deus como Salvador, nós conseguimos compreender Deus como Senhor da igreja, mas talvez quando nós falamos um Deus como Pai, as nossas experiências paternas, elas limitam o tamanho de Deus para nós. E pouco importa se você teve um péssimo pai, ou pouco importa se você teve um ótimo pai, o melhor dos pais dessa terra
ainda é um conceito muito menor do que o conceito de paternidade que o Senhor nos oferece. Está muito longe daquilo que o Senhor nos oferece. Graças a Deus por isso, porque nós não precisamos projetar o nosso relacionamento com Deus baseado na nossa própria experiência. O Senhor quer que você tenha uma experiência de filho única com Ele. É isso que em Mateus capítulo 7 o Senhor está nos dizendo. Olha Mateus 7:11, o que a palavra nos diz. Mateus capítulo 7, verso número 11. Ora, se vocês que são maus, eu sou mau, sei das coisas boas para os meus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas para aqueles que o pedirem. O que Jesus está dizendo? Se nós que somos cheios de limitações, se nós que somos cheios de crises, de falhas, de problemas, temos a possibilidade, o desejo de dar o melhor para os nossos filhos, nosso Pai, que é infinitamente melhor do que nós, é o único bom, é o único justo, é o único perfeito, como não poderia dar coisas boas para nós? Esse é o nosso Pai. Só que eu contextualizar para você e trazer uma identidade de pai para você é fácil. Sabe por quê? Porque a identidade do nosso Pai não muda. A identidade do nosso Deus é eterna. Aquilo que Ele é, Ele permanece sendo, Ele sempre será, Ele sempre foi, nada mudou. A identidade de Deus permanece lá, intocável, imutável, com tempo indeterminado. Então, se o problema não está na identidade do pai, talvez muitas vezes o problema está na identidade dos filhos, que não conseguem se enxergar da forma que deveriam, e por isso sofrem, por isso passam por dificuldades. Por quê? Porque criaram uma imagem de si mesmo, mesmo muitas vezes dentro da igreja, mesmo muitas vezes familiarizado com as coisas de Deus, mas distantes daquilo que Deus tem para cada um de nós. É sobre isso que eu quero conversar com você nessa manhã. Deixa eu ilustrar para você de uma forma clara. Eu tenho esse relógio aqui, ó. Talvez você sempre me viu com ele, porque desde quando nós começamos a igreja eu já tenho ele. Mas aconteceu que alguns tempos atrás, uns 2 anos atrás, eu fui pregar em uma igreja em São Paulo. Eu tinha acabado a ministração e a gente estava orando pelo povo, o pessoal estava aqui, a gente estava ministrando sobre a vida deles. Eu orei por um tempo, depois eu saí um pouco de lado, e o pastor da igreja veio para orar, e eu fiquei encostado na parede ali, só orando. E de repente senti alguém tocar no meu ombro, eu olho para o lado, e ele falou assim: pastor, só isso que ele falou, eu vi que o senhor está sem relógio, e Deus mandou eu te dar o meu relógio. E eu nunca tinha usado relógio na vida. E daí eu peguei, coloquei o relógio no braço e uso bastante ele. Se você observar agora, você vai perceber que dificilmente você vai me ver sem o relógio aqui, principalmente porque eu falo muito e perco tempo daquilo que eu estou fazendo. Passou um ano, sei lá quanto tempo, e algumas semanas atrás, eu estava sentado no gabinete de um pastor amigo meu, e eu estava sentado no sofá, ele sentado na mesa dele, eu com o meu braço, com o meu relógio. E ele falou assim: Rafa, cara, que relógio é esse? E daí eu falei assim: aconteceu isso aí. Contei a história para ele, e parou, continuamos conversando sobre outras coisas. Entramos em 2, 3 assuntos. Ele na frente do computador, daqui a pouco ele falou assim: Rafa, sabe quanto custa esse relógio? Vou deixar vocês curiosos. Não importa quanto custa o relógio. Sabe quanto custa esse relógio? E eu falei assim: rapaz, que legal. Fiquei surpreso. Bora vender, né? Fiquei surpreso. Vocês verem alguma coisa nos stories hoje, né? O Elvis é um cliente potencial, ele gosta de relógio. Eu parcelo, viu? E daí ele falou assim, daí ele falou isso, e daí ele falou assim para mim: Rafa, esse relógio não tem nada a ver com você, cara. Falei assim: não é o teu perfil, cara, ô louco, você é muito cansado para esse relógio. E ele falou isso
E eu saí pensando nisso. Eu falei, cara, isso não tem nada a ver comigo mesmo. Onde quanto que eu ia comprar um relógio, gastar isso no relógio? Eu comecei a quantificar em leite, em sucrilhos. Não é muita coisa. Que é o que a criançada consome em casa, né? Eu falei assim, nunca que eu ia ter. E daí eu pensei, sem maldade, eu falei assim, não, quer saber? Eu vou dar esse relógio para ele, para o cara que me falou isso, porque ele gosta de relógio, coleciona relógio, é meu amigo. Então eu falei assim, nossa, o mais certo mesmo é dar para quem combina com isso. E a hora que eu estava voltando para dar, meu irmão, essa história é verídica, é recente, o Senhor falou no meu coração, falou assim, não. Existem coisas que eu coloco na tua mão, que é para que você mude, que você cresça. Tem coisas que Deus oferece para nós. Eu estou falando de coisas materiais, mas por favor, entenda coisas espirituais, porque é assim que Deus trabalha. Tem algumas coisas que Deus faz na nossa vida, na sua vida, na minha vida, que é para virar alguma chave para dizer, ei, eu estou fazendo isso para você abrir o olho, que eu tenho mais coisa para você. Mas se você não entender isso, se você não compreender isso, se você não conseguir enxergar que eu tenho herança para você, que eu tenho bênção para você, você vai sempre estar se olhando dessa forma que você mesmo criou. Eu posso abrir os céus para você, eu posso fazer milagres na tua vida, eu posso fazer um monte de coisa, e você vai sempre estar assim, ai, não é para mim, ai, isso aqui é muito para mim, ai, isso... Você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus. E se nós, com os nossos filhos, sendo falhos, sendo limitados, conseguimos dar o melhor, pensamos em dar o melhor, nos esforçamos para dar o melhor, e a gente quer que o nosso filho aceite, receba, cresça, por que a gente está fazendo diferente? Olha aqui o que o apóstolo João diz agora na carta, 1 João 3. 1 João capítulo número 3. 1 João capítulo número 3, verso número 1 e 2. Vede que grande amor nós temos concedido, tem nos concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o Senhor conheceu Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, ainda não manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. O grande amor de Deus não só nos salvou, já era maravilhoso, não só perdoou os nossos pecados, o que já é demais, não só nos deu nova vida, o que é impensável, mas Ele nos deu um poder, a oportunidade de sermos feitos filhos de Deus. Essa filiação não é um aparentamento, porque a gente pensa, quando a gente fala sobre aquilo que Cristo fez conosco, aquilo que Deus fez conosco através de Cristo, nós somos adotados, e a gente tem um conceito muito ruim desse termo. Às vezes a gente fica pensando isso, eu cheguei assim, eu não era, mas eu cheguei, e a gente pensa isso de forma depreciativa. Mas deixa eu dizer algo para você, um filho adotado só pode ser gerado em amor. Um filho adotado é uma escolha. Um filho adotado é um ato maravilhoso, gracioso. Então quando a Bíblia diz que nós somos adotados, fomos feitos filhos de Deus, é Deus dizendo, você não merecia, você não era, eu não tinha nenhuma responsabilidade com você, mas eu escolhi te chamar como filho, e não como qualquer filho. Olha o que Romanos 8,17 vai dizer. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Olha onde você é colocado. Havia um filho legítimo, um filho unigênito. Esse filho unigênito abriu mão de ser exclusivo para se tornar o primogênito, e a partir disso todos nós podemos ser co-herdeiros e temos todas as coisas que o Pai tinha para Cristo, o Pai tem para nós.
Essa é a compreensão que nós temos que ter. Somos colocados em um patamar de igualdade como filhos de Deus. Você não é, olha só, parece estranho para a gente, mas você não é menos filho de Deus do que Cristo. No amor de Deus para com você, está equilibrado, equiparado no mesmo amor de Cristo, no mesmo amor que Ele tinha com o seu único filho. É esse Deus que nós servimos. Nós precisamos pensar isso de uma forma diferente, porque quando nós compreendemos de quem nós somos filhos, quando nós temos essa identidade, a nossa perspectiva muda. Sabe por quê? Porque herdeiro não ganha nada, sabia? Herdeiro não ganha nada. Se tem alguém acima de você, pais, avós, e alguém morre, você não vai ganhar uma herança. Você só vai descobrir a herança que você já tem, a herança é tua. E quando nós compreendemos onde nós estamos em Cristo, nós não ganhamos nada. Os nossos olhos só se abrem para aquilo que Ele já tem para nós. E a gente consegue acessar, tomar posse de tudo isso. E nós muitas vezes precisamos nos acostumar que a gente não conhece a totalidade da nossa herança. E a gente vive limitado, a gente vive pedindo coisas que já são nossas. A gente vive clamando por coisas que o Senhor já liberou para a gente. Em Lucas capítulo 15, você conhece essa parábola? O Senhor está falando de dois irmãos. E o mais novo, ele chega até o seu pai e diz: pai, me dá a minha parte na herança. Eu quero aquilo que é meu, eu quero aquilo que é meu direito. E a Bíblia diz que o pai, ele pega essa herança e ele distribui não só com o filho que tinha pedido. A Bíblia diz que ele distribui a herança entre eles. Haviam dois filhos, um pede herança, o pai distribui a herança com os dois. A Bíblia dá uma ênfase no filho pródigo. Ele sai, ele começa a gastar toda essa herança, e daqui a pouco ele volta arrebentado. E quando ele volta arrebentado, o pai olha para ele, traz ele de volta como filho, coloca ele de volta à mesa, dá uma nova roupa para ele. E quando o filho mais velho tinha visto o que tinha acontecido, ele fica indignado. O pai tinha mandado matar um novilho, estava fazendo um churrasco para receber esse filho de volta. E aquele filho mais velho, ele olha para o pai, ele fica indignado com a situação, e ele diz: oh, essa é a minha versão, oh, eu estou fazendo tudo aqui. Esse aí saiu, gastou tudo, gastou com prostituta, arrebentou com tudo, e eu estou aqui, e você nunca me deu um cabritinho. Que limitado a cabeça desse jovem. Sabe por quê? Porque quando o pai repartiu herança, também repartiu para ele. Ele era o dono de tudo aquilo. O dono da fazenda estava reclamando por causa de um cabrito. O dono de tudo estava reclamando por causa de algo que não tinha recebido, porque não tinha compreendido a bênção que o seu pai tinha te dado. Deixa eu dizer algo para você: você é herdeiro de tudo que Jesus conquistou na cruz. O preço já foi pago, os céus estão abertos, e nós precisamos ter essa identidade, porque senão estaremos reclamando de coisas que já não nos são direito, simplesmente por não compreender aquilo que o Senhor já deixou preparado para nós. Eu gostaria de pontuar com você algumas coisas para que a gente possa entender o que tem nos atrapalhado, entender o que tem nos limitado. Quero trazer à luz de algumas coisas aqui, para que você entenda que os maiores problemas que nós temos nessa relação paternal com Deus não estão em Deus, estão na nossa própria compreensão, nas nossas próprias limitações. Então dá uma segurada na cadeira aí, presta atenção agora, porque certamente Deus vai falar ao teu coração. Eu quero olhar
como pano de fundo uma história que começa para mim lá em 1 Samuel 31. E eu vou ilustrar isso de forma simples para a gente otimizar o nosso tempo nessa manhã. Mas a Bíblia nos conta em 1 Samuel que Saul era o rei de Israel, o primeiro rei de Israel. E Saul, ele é rejeitado pelo Senhor por causa de uma atitude errada, de uma desobediência. E o trono é prometido para Davi. Mas no meio desse percurso, até que Davi possa assumir o reinado, muita coisa acontece. Davi caminha com Saul, Davi depois é perseguido por Saul, mas no meio dessa caminhada, Davi se torna amigo de um dos filhos de Saul, que era Jonatas, muito amigo, brother, eles tinham uma aliança. Mas no capítulo de número 31 de 1 Samuel, você pode ler depois esse texto na íntegra, a Bíblia diz que começou um fuzuê, meu irmão. O reinado de Saul estava para acabar e era agora. Então os filisteus, eles se levantam contra Saul, contra o seu exército. E no meio de toda essa batalha, os 3 filhos de Saul são mortos, inclusive Jonatas, o amigo de Davi. Vendo o que estava acontecendo, Saul ficou desesperado e diz: eles vão me matar. Então ele fala para o escudeiro dele, fala assim: viu, me mata, porque é melhor você me matar do que aqueles caras me matarem. E ele disse: não, eu não vou matar você. E daí Saul só deixa a espada empinada, pula sobre a espada e ele mesmo se mata. Desesperadora essa situação. Os filisteus começam a invadir. A notícia começa a chegar na cidade onde eles estavam ali. E a Bíblia diz, andando um pouquinho mais à frente, ali no capítulo número 4 de 2 Samuel, que com essa notícia daquilo que estava acontecendo, as pessoas começaram a fugir da cidade, porque os filisteus iriam invadir, iam tomar tudo. E no meio dessa fuga, um menino de 5 anos, filho de Jonatas, que já tinha falecido, neto de Saul, que também já tinha morrido, começa a tentar fugir junto com aquelas pessoas, e no meio desse trajeto um acidente acontece, e ele fica aleijado, manco, de ambas as pernas. E a história vai, a história passa, a gente já não tem muito mais informação daquilo que estava acontecendo. A chave vira, os filisteus são derrotados, Davi agora era o novo rei de Israel, e muitos anos se passam. E daí lá em 2 Samuel, capítulo 9, eu queria que você abrisse esse texto comigo. Em 2 Samuel, capítulo 9, a Bíblia diz que Davi um dia disse o seguinte: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas, o meu amigo? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram para que viesse até Davi, e perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse o rei: não há mais alguém da casa de Saul para que eu possa agir de bondade com ele? Então Ziba disse: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então Davi mandou trazê-lo. Deixa sua Bíblia aberta aqui. Olha o que tinha acontecido. Anos atrás, o pai do menino morreu, o avô do menino morreu, os inimigos dos filisteus invadiram a sua cidade. Ele foge junto com outras pessoas. Uma criança de 5 anos cai, é aleijada, fica coxa de ambas as pernas. Ele chega até uma cidade chamada Lodebar, e ali ele vai desenvolvendo a sua vida. Passado alguns anos, Davi se lembra da aliança, e Davi o manda chamá-lo, e a Bíblia diz que ele estava em Lodebar. A cidade onde agora ele estava era Lodebar. Essa palavra Lodebar no hebraico
quer dizer sem pasto. Talvez a nossa compreensão seja deserto, árido, lugar de sequidão. Era neste lugar que o neto do rei, o filho do príncipe, morava. É interessante quando a gente olha para a nossa vida, que algumas experiências tristes, como são e como aconteceram na vida de Mefibosete, que era o nome desse menino, nos colocam em lugares improdutivos, infrutíferos, inférteis. Esse menino tinha tudo para dar certo, ele era de berço de ouro, mas por causa de um acontecimento na vida dele, agora ele estava num lugar seco, esquecido. Uma tragédia familiar, um único acontecimento, determinou anos da história desse moço. Uma única coisa. Às vezes a gente acha que a gente precisa de pouco para perder o rumo, né? Que a gente precisa de muito. Não, eu não saio, não, eu tenho essa mentalidade. Mas às vezes uma coisa que acontece, uma situação, uma decepção, uma tristeza, uma porta que fecha, uma frustração, nos coloca num lugar seco, num lugar infértil, num lugar improdutivo, nos coloca em Lodebar, nos coloca num lugar sem pasto, onde a gente não consegue plantar e não consegue colher mais nada. Infelizmente tem muita gente que parou nesse lugar, que parou na estação triste da vida, que parou na decepção, que parou na tristeza, que parou na lembrança ruim, e por isso a sua vida secou, e tem carregado isso. Mas deixa eu dizer algo para você: a graça de Deus, a misericórdia de Deus nos alcança, mesmo que estejamos em Lodebar, distantes de tudo. É isso que esse texto nos mostra. Não foi Mefibosete que foi bater na casa do rei, foi o rei que mandou chamar Mefibosete. Não foi ele que disse: olha, eu sou herdeiro. Foi Davi que disse: eu quero te fazer herdeiro, vem aqui. Essa é a graça de Deus. Mefibosete, esse jovem coxo, triste, esquecido, jamais iria na presença do rei por iniciativa própria. Por isso o rei trouxe ele para casa. Uau! Será que é só eu consigo ver Deus nisso? Você jamais estaria aqui por iniciativa própria. Você jamais poderia encontrar o caminho. Você jamais poderia encontrar perdão. Você jamais poderia encontrar nova vida. Jamais poderia mudar tudo. Por isso Deus enviou Jesus para chamá-lo e diz: traga-os de volta, porque eles podem ser herdeiros, eles têm uma graça, eles têm uma palavra, eles têm um chamado. Mas eles estão esquecidos. Mas eu não me esqueci. Davi não se esquece de Mefibosete, porque ele tinha uma aliança. Deus não se esquece de você, porque Ele tem uma aliança contigo. Ele estabeleceu uma aliança contigo, e é por iniciativa dEle que Ele te traz. É isso que Ele diz em João 15:16: não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi a vocês. Ele que te deu a oportunidade, mesmo onde você estava esquecido, mesmo você estando em lugar incerto, mesmo vivendo tempo de sequidão, porque você é filho. E Deus não esquece daqueles que são herdeiros, mesmo que estejam vivendo estações de sequidão. Mas olha o que acontece. Mefibosete chega diante do rei, e ele diz o seguinte: ele se inclina, e Davi diz para ele, verso número 7, 2 Samuel 9:7. Então lhe disse: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo. Eu vou restituir todas as terras que eram do seu avô, o que era do teu pai. E ele diz: Mefibosete, você vai comer pão na minha mesa, o rei está dizendo.
Então ele se inclina para o rei e diz: Senhor, olha o que ele fala no verso de número 8. Quem que eu sou, Senhor? Para o Senhor olhar para mim como eu sou um cão morto. Eu não sou nada. Eu sou inútil, eu sou desprezível, porque o Senhor olha por mim. Sabe, talvez a maior pergunta da humanidade é: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? A gente sempre faz essa pergunta: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Mas a gente tem que aprender a falar o contrário. Por que coisas boas acontecem com gente ruim como a gente? Que Deus que é santo, Deus que é puro, Deus que é amor, Deus que não falha, Deus que é perfeito, escolheu olhar para a gente como a gente? É porque Ele não te enxerga como você se enxerga. Ele não te enxerga da forma que talvez você tenha criado, dos padrões que você tenha criado. Se o rei te chamou de filho, olha só, presta atenção nisso. Se o rei te chamou de filho, te trouxe à mesa, por que você insiste em caminhar como ninguém? Deixa eu contar uma história para vocês, isso é muito forte para mim. Eu não sei se vocês viram, se não viram, vocês podem ver a hora que saírem. Deus nos deu um carro essa semana. Nós estávamos esperando há 40 dias sem carro. Nosso carro quebrado, sem condição. Então foi um milagre de Deus. Foi a mão do Senhor. Eu estava procurando tudo. Na quinta-feira eu ministrei uma palavra aqui. E eu falei assim: eu estou 40 dias sem carro, falei. Na quinta-feira. Essa mensagem está na internet. Eu estou 40 dias sem carro. Mas eu estou imaginando aquilo que Deus pode fazer na minha vida ainda. Eu não consigo, na minha força não vai. Mas eu estou imaginando aquilo que Deus vai fazer. E Deus falou assim: 40 é um dia profético. Bem que podia ser amanhã. E na sexta-feira eu estava com o meu carro chegando em casa. Eu não vou nem contar todo esse milagre, porque é um milagre grande. E foi engraçado que a Jaque mandou uma foto para mim do carro de manhã. Na frente do feirão, ela falou assim: era um carro, você vai saber, com 4 filhos não tem como você saber qual era o meu carro aqui a hora que você sair. E ela mandou: pastor, olha, esse é o carro para sua família. Eu não sei se ela estava tirando um sarro de mim, porque o carro é grande, sabe? Mas a hora que eu olhei, eu falei assim: Jaque, esse é o carro que eu e a minha esposa, a gente tem sonhado faz 3 anos. E a gente não encontra esse carro. Quem tem não vende. A gente encontrou lá em Recife, eu e o Elvis. E a gente estava disposto a ir buscar lá. Mas não tinha dinheiro também, não tinha condição de ir. Irmão, e Deus fez um milagre. Deus fez um milagre. O que Deus fez na minha vida esse final de semana. Depois eu conto os detalhes, para você não escandalizar. Porque se começar a falar da parte financeira, você vai achar que é mentira. Então, eu não quero que você peque agora. Depois eu conto para você na mesa. Mas o que aconteceu é que eu cheguei com o carro em casa. E daí ontem eu saí almoçar com os meus filhos. Eles queriam passear, né? Dar uma volta com o carro. E a gente sentou num lugar para almoçar. E eu estava mal. Porque a minha cabeça falava assim: você tem um carro aí. Mas se ele quebrar? E se você bater ele, como é que você vai pagar? E se ele beber muito? Será que você dá conta? Você já cotou o seguro? E eu estava almoçando, meus filhos estavam brincando, e eu estava com a minha esposa, e eu falei assim: eu preciso falar com você. Eu falei para ela: tá acontecendo isso. E daí ela falou assim: Rafa, Deus faz coisas materiais para tratar coisas espirituais. Você acha que você não merece? Você não merece. Mas você é filho. Para de pensar que você não pode ter algo bom. Para de pensar que isso não é para você. Para de pensar que Deus não vai responder suas orações. Para de pensar que Deus não vai mudar a tua sorte. Para de pensar que você vai ter que viver a mesma vida da forma que você viveu até agora. Tudo pode ser diferente. E nós muitas vezes estamos vendo isso. Meu irmão, deixa eu falar algo assim. Você nunca vai encontrar alguém aqui acima da carne seca. Eu falo das minhas dores aqui. Eu estou ministrando algo que Deus tratou na minha vida ontem.
E ontem Deus virou uma chave na minha vida para que eu pudesse entender que eu posso. Não porque eu sou bom, mas porque eu sou filho. E Mefibosete, ele estava vendo isso dessa forma. O rei estava trazendo ele para a mesa, dizendo: eu te quero aqui, eu tenho lugar para você. Você não precisa ficar se rastejando, você não precisa sofrer, você não precisa estar na infertilidade, você não precisa viver tempos difíceis, você não precisa estar mais sozinho. Vem. E Mefibosete está dizendo: mas como? Eu sou um cão morto. Você não é. Você acha que é, mas você é filho, Mefibosete. Será que é só comigo que Deus está falando? Nós somos filhos de Deus. E quando Ele faz algo, e quando Ele oferece algo, não é porque você merece, é por quem você é. E a tua identidade, ela não pode ser distorcida, mesmo que você fale, mesmo que você caia, mesmo que você fique coxo, mesmo que você manque. Você é filho de Deus, e você deve basear a sua vida na sua identidade, não nas circunstâncias que você está vivendo, não no lugar, não na estação que você vive hoje. Mefibosete, ele chega na mesa do rei, e a Bíblia diz que, 2 Samuel, capítulo de número 11, não, 2 Samuel capítulo número 9, verso de número 11, perdão. A segunda parte do verso de número 11 diz: comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos seus filhos. Olha o verso de número 13: morava Mefibosete em Jerusalém, na cidade onde Davi estava, porquanto ele comia sempre à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Eu gosto como esse texto termina, porque a Bíblia enfatiza o lugar onde Mefibosete estava, mas não deixa de dizer quem ele ainda era. E eu vou explicar isso para você. A enfermidade dele, a debilidade, ele era coxo, não foi curada, mas isso não impediu ele de estar assentado como filho. Às vezes nós achamos que aquilo que nós estamos, as debilidades que temos, os problemas que temos, as falhas que ainda temos, nos afastam daquilo que Deus tem para nós. Mas não, você é filho. Você não vai ser transformado para chegar na mesa. É a mesa que vai transformar você. É a mesa que vai tirar o peso. Quando Mefibosete estava em Lodebar, ele era o coxo esquecido, mas na mesa de Davi, ele era um filho sentado à mesa, independente da debilidade que tinha. Quando nós provamos da comunhão e da presença do Senhor, aquilo que antes nos trazia dor, aquilo que nos trazia tristeza, aquilo que antes nos trazia culpa, diminui. E a gente consegue olhar para a graça do Senhor dessa forma. Ei, deixa eu dizer algo para você, nós vamos cear daqui a pouco. E o que te traz para essa mesa, o que te traz para essa comunhão, não são as suas habilidades, não são os seus acertos, não são as suas qualidades. O que te trouxe para essa mesa foi uma aliança que Cristo fez na cruz do Calvário por você. É isso que te trouxe aqui. Se você achar merecimento, nós nunca estaremos aqui. Se você esperar a perfeição, você nunca vai estar aqui. É por isso que foi a aliança que Cristo fez que te trouxe para cá. O que trouxe Mefibosete para a mesa não foi algo que ele fez, foi a aliança que o rei fez. E quando Jesus estava na cruz do Calvário, ele sabia disso. E ele falava: o Rafael não é perfeito, mas eu vou pagar o preço por ele. Mas tem muita coisa que eu preciso trabalhar nele. Tem muita, Senhor.
mas é próximo de mim que ele vai ser aperfeiçoado. Distante de mim ele nunca vai melhorar, então eu preciso trazer para perto. Ah, mas ele não consegue, ele é como Mefibosete, ele tem muitas feridas. Mas se ele não estiver aqui, como que eu posso curá-lo? É isso que o Senhor nos oferece. Nós somos filhos. Nada que fizemos, nada que passamos, nenhuma tragédia, nenhuma marca na tua história pode mudar quem você é em Cristo Jesus. A aliança que Ele fez é eterna. E mesmo distante, mesmo perdido, mesmo no lugar de sequidão, Mefibosete continuou sendo quem era, porque alianças feitas em Deus permanecem independente da circunstância. Você pode se esquecer da aliança que fez com o Senhor, mas Ele jamais se esquece da aliança que fez com você. É por isso que essa mesa é um convite. É por isso que essa mesa é o Senhor dizendo: vem, vem que tem lugar, vem que é para você, vem que eu não esqueci, vem que continua, está posta, está tudo aqui. Essa mesa não é lembrança de quem você é ou deixou de ser. Essa lembrança, esse memorial é de quem Deus é e o que Ele fez por você. É isso que nós estamos para celebrar nesta manhã. Eu sei que Deus está falando no teu coração. Eu sei que você compreende que muitas vezes a gente tem deixado de lado coisas que não deveríamos deixar. Mas essa manhã só tem uma palavra. Essa palavra: vem para a mesa, que aqui é o seu lugar. Vem para a comunhão, aqui é o seu lugar. Tome o seu lugar de filho, este é o seu lugar. Participe daquilo que é seu, porque você é herdeiro, é teu direito. O preço já foi pago, o testamento já foi selado, o testador já morreu, para que você pudesse ter posse de tudo isso. É isso que o Senhor tem preparado para nós. Meus irmãos, eu quero orar com você nessa manhã, antes da gente passar para a Santa Ceia. E eu queria que você se colocasse em pé neste momento. Feche seus olhos e você está. Essa é uma manhã de cura. Cura da identidade, cura das emoções, cura da visão que você tem ao teu respeito. E eu creio em nome de Jesus que essa palavra ministrada é poderosa para ecoar no teu espírito, é poderosa para mudar todo o teu ser, é poderosa para fazer de você um participante convicto da mesa do Senhor nessa manhã. Deus, nós estamos aqui hoje debaixo da autoridade da Tua palavra. Nós estamos aqui porque cremos, Pai, que essa palavra é viva, é para nós, é para hoje. Cremos, Pai, em nome de Jesus, que somos filhos, porque uma aliança foi feita na cruz do Calvário e nos deu acesso. E hoje nós temos o poder, a graça, a dádiva de sermos chamados filhos de Deus. E é desse lugar que nós falamos agora. Pai, em nome de Jesus, cura as feridas. Pai, começa a trabalhar na nossa autoestima, na nossa visão. Se algum irmão aqui chegou, Pai, em Lodebar, Pai, sentido seco, distante. Pai, se alguém chegou aqui se vendo pequeno, se vendo menor do que é na Tua presença, a Tua palavra diz que nós somos filhos. E o Senhor não tem filhos prediletos. O Senhor não tem filhos, Pai, que o Senhor ama mais. O Senhor a todos os amou, a todos se deu,
E a todos o Senhor traz para perto, traz para a mesa, traz para a comunhão. Partilhe o pão, partilhe a vida, partilhe as bênçãos e todas as heranças que o Senhor tem preparado para nós. E nós queremos tomar posse disso nessa manhã, Deus. Obrigado por este momento, Pai. Obrigado por essa oportunidade, Deus. Nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Glorificado seja o nome do Senhor. Ainda em pé, queridos. Deixa eu pegar um gancho naquilo que a gente está conversando. A Bíblia diz que depois do tempo passa. Davi tem um grande problema ali dentro do seu reinado. Entra em conflito com seus filhos. E por causa de Absalão, ele tem que fugir de Jerusalém. E ele fica escondido. E no capítulo de número 16 de 2 Samuel, a Bíblia diz que Ziba, o servo de Mefibosete, vai visitar o rei Davi. E a hora que ele chega no esconderijo de Davi, Davi pergunta: cadê Mefibosete? Onde que está aquele que eu trouxe para a mesa? Por que ele não veio me ver? E Ziba mente e diz: ah, Senhor, ele estava lá, ele está achando que ele vai conseguir pegar as terras lá, ele acabou ficando lá. E Davi, meu irmão, Davi fica bravo, hein? E diz assim: ó, então é o seguinte, das terras dele eu vou dividir metade com você. Quando eu voltar ele vai ver o que é bom. O tempo passa. Em 2 Samuel, capítulo de número 19, Davi volta, reassume o reinado. E a hora que ele chega para reassumir o reinado, muita gente aparece, inclusive Mefibosete. E ele chega, e ele desce encontrar o rei. A Bíblia diz que ele não tinha cuidado dos seus pés, não tinha cuidado da barba, ele não tinha lavado as suas vestes. Do tempo que Davi saiu, Mefibosete ficou lá. E Davi chega até para Mefibosete e fala assim: meu, por que você não foi lá me ver? Por que você não foi lá me visitar? Eu estava escondido, Ziba foi lá e você não foi, seu ingrato. E ele disse o seguinte: não, Senhor, Ziba me enganou. Ziba falou que ia preparar os cavalos, e ele foi na minha frente, e ele falou tudo isso. E Davi era um homem de palavra. E ele chega para Mefibosete e fala assim: ó, Mefibosete, eu entendo, mas agora vai ser o seguinte, metade das suas coisas vão para Ziba, como eu tinha combinado, a outra metade vai ficar contigo. A resposta de Mefibosete para Davi falou assim, verso de número 30, disse ao rei: Senhor, que ele fique com tudo, pois o Senhor já voltou e está em paz, e é isso que me importa. Não é o que Deus te deu, não é o lugar que Ele te colocou, não é as bênçãos, não é o carro, não é o relógio, não é a tua carreira, não é a tua família, não é o dinheiro que você tem no bolso. O que importa é a presença dEle na nossa vida. A maior herança que você tem é ser filho de Deus, porque aquele que é filho de Deus tem a presença de Deus, e a presença de Deus não se abstém daquele que está à mesa. O que nós estamos a celebrar nessa manhã é exatamente isso. O que nós estamos a celebrar, isso é a presença de Deus. E mesmo que as coisas ainda não aconteçam da forma que você espera, mesmo que talvez você esteja numa estação difícil da tua vida, nós estamos aqui para celebrar, porque Ele está aqui, Ele está na nossa vida, Ele está na nossa casa, Ele está na nossa família. Isso vale mais.